o recorte recente de César Lucena como treinador do Sport nessa reta final de Série A. Beleza que eu não estou colocando tudo na conta de César Lucena, porque também tem a questão anímica. O Sport já está rebaixado desde a 10ª rodada e já está rebaixado matematicamente, já tem aproximadamente aí 2 semanas. Beleza, mas ainda, 2 semanas não, uma semana na verdade. Mas ainda assim a gente precisa avaliar o trabalho de César Lucena. Mostrar o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim. De coração, eu não sei o que é que tem de bom não, mas de ruim tem muita coisa. Primeiro, são 6 jogos, 6 derrotas, em que todos os jogos a gente tomou 2 ou mais gols. O Sport tomou 19 gols em 6 jogos. É uma média de mais de 3 gols sofridos por partida. Ou seja, 6 derrotas, 19 gols sofridos e apenas 6 gols marcados. Aliás, 7 gols marcados. Não, isso mesmo, 6 gols marcados. Ou seja, um ataque que produz muito pouco e uma defesa que sofre muito. Eu quero começar por aqui. Hoje César Lucena tomou um nó tático dele mesmo no intervalo. O jogo termina 2-1, de forma justa, poderia ter sido até um 3-1, 4-1 no primeiro tempo. O Vitória só não fez mais gols. Por quê? Porque o time do Vitória tinha Renzo Lopes no ataque. Porque o Vitória pecou na finalização com o Ronald. Porque o Vitória pecou na finalização com o Baralhas. Então, assim, se o Vitória fosse um time um pouco mais qualificado, tivesse o Renato Kaiser no primeiro tempo, talvez seria 3-1, 4-1 no primeiro tempo ainda. Então, assim, velho, vem o segundo tempo, 2-1, você pensa, pô, o Sport deve propor um pouco mais de jogo, deve ter um pouco mais de posse de bola no campo de ataque. César Lucena deve promover alterações para melhorar o time do meio para frente. Sei lá, tirar um Lucas Cal, colocar, sei lá, um Atêncio ou colocar um Sérgio Oliveira, tirar um time um pouquinho mais para frente, tirar um Léo Pereira, colocar um Barleta, tentar um algo novo, colocar mais um atacante de área, não sei, colocar um Colo Ramírez, não sei, tentar fazer algo novo do meio para frente. O que é que ele faz? Ele coloca Kevson, porra. Tá de brincadeira, meu irmão. Ele colocou Kevson, velho. E aí o Sport, adivinha, o terceiro gol que o Sport tomou também tá na conta de Kevson. Em pataquadas dele no campo de ataque e no campo de defesa. Foi um dos piores em campo, entrando no segundo tempo. Aí ele coloca Kevson no lugar de Ramon. Desloca Luan Cândido pra zaga e coloca Kevson na lateral esquerda. Luan Cândido fazia uma péssima partida e foi um dos piores em campo no jogo de hoje. Quiçá o pior em campo hoje foi Luan Cândido, pelas falhas bizarras no sistema defensivo e pela preguiça. Jogador moroso, preguiçoso, desleixado em campo, desatento, descompromissado, sem intensidade, sem correria, sem sangue, sem alma, sem nada. E do senhor Luan Cândido jogou 90 minutos. Culpa de quem? Minha é? Lulu zicou, não sei o que. Não, porra. A culpa é de César Lucena que deixou Luan Cândido dos 90 minutos. Essa foi a grande alteração tática de César Lucena. Tirar um lateral que fazia um péssimo jogo, colocar ele na zaga, expondo ainda mais o sistema defensivo. E colocar Kevson na lateral esquerda. Tá de brincadeira, meu irmão. Ele ainda colocou Romarinho no lugar de Mateuzinho, que deu a assistência pro gol de Pablo no primeiro tempo. Então eu quero começar já com a análise de César Lucena. Ele afundou o Sport no segundo tempo. Ele afundou tanto o Sport no segundo tempo que o Sport não chutou uma bola na barra em todo o segundo tempo. O Sport não chegou em nenhuma vez com muito perigo. Thiago Couto, velho, se não tivesse nenhum goleiro do Vitória na barra, no segundo tempo inteiro, o jogo terminaria 3-1 pro Vitória. O Sport sequer finalizou bola no segundo tempo na barra, gente. O segundo tempo inteiro. Isso não é o acaso, não é porque só os jogadores são ruins, não. É porque o time tá mal treinado pra cacete. É porque qualquer treinador que promova um mínimo de alteração tática para a equipe vai estraçalhar com o planejamento de César pro jogo. E Jair Ventura nem precisou fazer nada no segundo tempo. Ele só tirou Renzo Lopes, que fazia um péssimo primeiro tempo, colocou Renato Kaiser. Acabou. Essa foi a alteração de Jair Ventura. Trocou 6 por meia dúzia. Não teve nenhum grande nó tático de Jair Ventura em César Lucena. César Lucena, ele meio que se automutilou no próprio jogo, porque ele é horroroso. E aí a pergunta que fica é, o que é que ele faz ainda aqui no Sport? O que é que ele ainda faz aqui no Sport? Por que ele ainda tem esse cargo de auxiliar técnico há tanto tempo? É um concursado da vida? Não pode ser demitido? É bizarro, gente, pelo amor de Deus. Contra o Flamengo, lá no Maracanã,
O Sport empatou com o primeiro tempo que caiu do céu. Qual foi a alteração dele no intervalo? Nenhuma. Esperou o time tomar 3 gols, tomar 3-0, para depois ele promover alterações. Contra o Botafogo, poderia trazer alterações para melhorar o time no segundo tempo. Não promoveu alterações que melhoraram o time. Muito pelo contrário, deixou o Sport ainda mais exposto no segundo tempo, defensivamente falando. E por aí vai contra o Atlético Mineiro. Ele espera o Sport tomar 3-2 para promover alterações táticas na partida. Então assim, gente, o que é que César Lucena ainda faz no Sport? Eu não sei, sendo bem sincero, eu não sei. O trabalho dele é horroroso, é ridículo, é uma piada. Uma das primeiras coisas, se eu fosse o novo presidente do Sport, além de alterar, lógico, a comissão, trazer um novo treinador, mudar ali nos dirigentes do Sport, tirar Henrique Obrogini, tirar Thiago Gasparino, que são horrorosos, obviamente reformular o elenco, tal, todo esse contexto, eu também tiraria César Lucena do Sport. Ponto. Não sei o que ele ainda faz aqui. É perda de tempo. E a gente vai fazer a pior campanha da história de Pernambuco, porque tiraram Daniel Paulista e deixaram 9 jogos para César Lucena comandar o Sport. Falei aqui para vocês, ou é 8 ou é 80. Ou ele emenda 2 vitórias daqui para o final, sei lá, vence de um Vitória, vence de um Juventude na Ilha, ou ele perde todos os jogos. Pois bem, tá claro para todo mundo, desde o terceiro jogo que ele assumiu, que a gente vai perder todos os jogos. Continuamos perdendo todos os jogos. Os jogos que dava pra gente pontuar, que era a Vitória e Juventude, a gente perdeu por mais de um gol de diferença, de forma cachapante, merecida e justa. Hoje o justo era uns 5-1 pro Vitória. Se o Vitória fosse um time um pouco melhor, era 5-1 pro Vitória hoje, na Ilha do Retiro. Então assim, o trabalho de César é uma verdadeira de uma piada, de uma nojeira. Não sei o que é que ele continua fazendo aí, sendo bem sincero. Dito tudo isso, vamos agora para a partida e para os gols do jogo. 12 minutos do primeiro tempo. Em tela para vocês o gol do Vitória. Primeiro, o Vitória mereceu fazer esse gol. Já merecia ter feito minutos antes. O Vitória chegou com a finalização de Ronald na jogada de transição, que Aitor Cantalapiedra distribuiu o passe para ele. Ele chega aqui na entrada da grande área, poderia carregar um pouco mais a bola e finalizar e fazer o gol. Mas aí ele preferiu finalizar logo e chutou uma cafofa no meio do gol. Teve um chute de Baralhas dentro da grande área que Kaique França fez uma defesa ok, porque o chute foi fraco. Se o chute fosse um pouquinho mais forte, Kaique França não ia nos salvar, até porque se for para depender de um milagre de Kaique França, pode esquecer que ele não vai operar milagre, ele não vai nos salvar. A partir da próxima temporada, com o novo preparador de goleiros, talvez ele até melhore. Essa temporada, esquece. Vamos continuar tomando ferro. Menos mal que Gabriel Vasconcelos volta nos próximos jogos aí. Mas Kaique França não dá, velho. Não salva a gente em momento nenhum. Teve o chute também ali perigoso de Eric raspando a trave, na entrada da grande área ali próximo da meia-lua, ele mete aquela chapada, aquela jogada típica tradicional dele, que ele pega da ponta direita, corta para a esquerda de pé trocado e finaliza chapando. A bola pega efeito e raspa o travessão. O Vitória já tinha chegado, empilhado algumas oportunidades nos primeiros 12 minutos de jogo. Já merecia ter feito 1-0 antes do 1-0. É bom deixar bem claro isso. O Vitória começou marcando pressão, recuperando posse no campo de ataque, começou muito melhor do que o Sport na partida, fato. E fez o gol aos 12 minutos. E assim, alguém que estava conjecturando algum tipo de mala branca, pode esquecer, né, irmão? O time que teve esse nível de atuação vergonhosa nos primeiros 25 minutos e uma atuação vergonhosa durante todo o segundo tempo, irmão, se teve mala branca, porra, é porque os caras de fato são muito ruins e César é um péssimo treinador. Ele pretende ser treinador no futuro, né? Ele é um técnico interino nesse momento. Sim, tem que ser criticado muito César Lucena. Por quê? Porque ele está comandando o Sport durante 9 jogos. E a gente não pode continuar com César para 2026. Primeiro gol do Vitória. A bola vem cruzada da ponta esquerda, né? E aqui Matheus Alexandre espanou a bola mal, né? É bom já começar com esses detalhes, né? Ele poderia dar um bombão. Não era um lance difícil dele dar uma espanada para fora da grande área com força. Era para ele espanar essa bola pro meio campo. Aí ele já não espana bem, né? É bom pegar esses detalhes. Ele já não espana bem. Aí a bola sobra para Baralhas. Na meia-lua, ele finaliza, né? Depois do passe aqui de Ronald. E a bola desvia em Luan Cândido. 1-0 pro Vitória. Esse gol não sairia. Mas a fase do Sport é tão desgraçada que a bola engana Kaique França e pinga no fundo das redes. 1-0 Vitória.
Mais uma vez, só para dar um destaque aqui para vocês, para deixar em tela melhor aqui, ó, para todo mundo poder acompanhar. Foi um chute fraco de Baralhas, só que Luan Cândido consegue a proeza de desviar a bola para o fundo da rede. E Kaique França, se for depender de um reflexo, de uma boa reação de Kaique França, de velocidade, de explosão, em lances que a bola tem um desvio, esquece. Se for para depender de Kaique França fazer um milagre, fazer uma grande defesa, pode esquecer. Não tem nem perigo. Ele não vai entregar milagre. Pode ver que ele vai lento para a bola. Beleza que ele não foi o grande culpado desse gol aí, mas porra, o goleiro tem que ter um pouco mais de explosão, um pouco mais de velocidade. Será que ele tá pesado? Não sei. Eu não sou médico para avaliar se ele tá muito gordo, muito magro, se o percentual de gordura dele é muito alto, não sei. Eu não sou médico, mas deveria ter uma reação mais rápida nesse gol. Dito isso, 1 a 0 vitória, justíssimo nesse momento da partida. Já poderia ter sido 2 a 0. E o 2 a 0 vem. Não demora muito não. 3 minutos depois, mais uma vez, o Sport entra no colapso total. Tomou o primeiro gol, vai tomar o segundo logo em sequência. É assim o Sport com César Lucena. O Sport entra em colapso para qualquer efeito negativo que aconteça no jogo. Um gol sofrido, uma expulsão, é colapso total. E o Vitória não demora muito, né? Vocês estão vendo aqui, 14 minutos de jogo, o Vitória já faz o 2 a 0. Jogada pela esquerda, defensiva do Sport. Luan Cândido fez um péssimo jogo, um dos piores em campo, fácil. A bola vem sendo tabelada ali pela ponta direita. Sobra para Raul Cáceres, que ele cruza com primor para Aitor Cantalapiedra finalizar no canto e fazer o 2 a 0. Mais uma vez para os detalhes, né? Na origem, Luan Cândido fica cochilando, porque era para ele recompor aqui na marcação em velocidade. Ele meio que dá uma brecada no lance, né? Ele para, aí depois ele percebe que a Raul Cáceres já recuperou a posse. E Kaique França, mais uma vez, o chute foi 10 centímetros ao lado de Kaique França. Ó, olha onde o chute é, gente. Olha onde essa bola vai, gente. Pode dar o zoom aí na tela. A bola vai a 5 centímetros do pé de Kaique França. E ele não consegue, mais uma vez, operar um milagre e fazer uma grande defesa. Eu sei, não foi um lance fácil. Foi um chute meio que a queima-roupa. Eu não vou detonar. Mas, mais uma vez, é um empilhamento de gols sofridos que ele não consegue fazer um grande milagre, não consegue fazer uma grande defesa. E, mais uma vez, é o famoso chutou é gol. Segundo chute do Vitória na barra, praticamente, segundo gol do Vitória. 2 a 0 Vitória na Ilha do Retiro, com uma tranquilidade enorme. O Vitória nem precisou fazer muito esforço. Ao natural, fez 2 gols. Só que depois do 2 a 0, o Vitória sentou um pouco no placar. A impressão que ia dar é que o Vitória ia fazer 3 a 0, 4 a 0. A impressão para todo mundo. Pelo que estava sendo construído nos primeiros 20, 25 minutos. Só que aí o tempo vai passando, o Vitória vai se acomodando um pouco mais no placar. Os jogadores observam, porra, esse time aqui é inofensivo, é inócuo. Esse time aqui não vai apresentar nenhum perigo para ameaçar a nossa vitória hoje, não. Pois bem, o Vitória, de certo modo, estava certo. Porque o Sport, apesar do gol que fez, depois criou muito pouco. E mesmo se o Vitória não fizesse nenhum gol no segundo tempo, o jogo terminaria 2 a 1 e o Vitória venceria o jogo. Mas a postura do Vitória depois do 2 a 0 foi muito ruim, porque sentou no placar e o Sport cresceu no jogo. Não é à toa que diminuiu o placar com o Pablo, né? Jogada construída aqui por dentro. Vem o passe para Lucas Lima. Ele solta aqui, para Lucas Cal, no caso. Ele solta para Lucas Lima. Tem um deslocamento de Mateuzinho. Ele recebe o passe e cruza para trás. Fizemos análise sobre isso aqui durante a live react no intervalo do jogo. Velho, tem 1, 2, 3, 4. Tem 5 jogadores do Vitória aqui na marcação. O Vitória faz aquele paredão com a linha de 5, né? Ramon, Lucas Alter, Camutanga, Edu e Raul Cáceres. Beleza. Então você tem um paredão de 5. Normalmente o Vitória vai ter superioridade numérica na grande área. Como estava tendo nesse lance. O Vitória estava em vantagem numérica. Porra, só tem um jogador do Sport ao redor de 5 jogadores do Vitória. Aí Edu fica olhando, não sei para onde e porquê, não acompanha Pablo. Camutanga fica olhando para a bola, não mapeia o espaço para ver o que está acontecendo ao redor dele. Acho que é Baralhas que está por aqui, ou é Ronald, na verdade. Também fica olhando só para a bola e não olham quem tem que ser olhado e observado, que é Pablo. Isso aqui é bizarro. Porque assim, você olha para esse cenário aqui do lance, Baralhas, ele tá meio que na sobra. Porra, se Mateuzinho de driblar Lucas Alter, Baralhas tá aqui meio que na sobra para tentar dar um carrinho.
alguma coisa, chegar para dar um combate. Mas ninguém marca Pablo, deixam ele sozinho praticamente na pequena área para receber o passe e fazer o gol do Sport. 2-1. Isso aqui é uma falha bizarra, coletiva do time, mas principalmente individual. Quando eu falo coletiva, é que todo mundo falhou. Todo mundo. Não tem um que a gente pode isentar praticamente. Não estou nem criticando o trabalho de Jair Ventura, mas sim os jogadores individualmente que não acompanharam Pablo. 2-1. O Sport diminui. Aí, mais uma vez, o Sport nem fazia um grande jogo, não fazia uma grande partida, mas conseguiu achar um golzinho. Não foi injusto também o Sport achar esse gol. E termina mais ou menos por aí o primeiro tempo. O Sport ainda chegou com a outra jogada ali, mas nada de muito perigo, tá? Assim, uma tentativa de blitz, mas o Vitória conseguiu se comportar de certo modo bem para não sofrer muito lá atrás. E segurou 2-1. Vem o intervalo e foi o que a gente falou sobre César Lucena. Quais foram as alterações de César? Kevson, para deslocar Luan Cândido para a zaga, que fez um péssimo jogo. Kevson no segundo tempo, ridículo. E Romarinho no lugar de Mateuzinho, que não fazia um péssimo jogo para ser substituído. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa no intervalo, aí eu já não sei. Mas Léo Pereira fazia um jogo até pior do que Mateuzinho. Léo Pereira não foi substituído de forma imediata. Quem saiu logo foi Mateuzinho. Mais um erro de César Lucena. E foi o que a gente falou aqui no intervalo, velho. O Vitória voltando a ter um pingo de ímpeto ofensivo, voltando a marcar um pouco mais pressão, a conversa no vestiário de Jair Ventura sendo boa, ele tirando o Renzo Lopes, que fez um péssimo primeiro tempo, colocando o Renato Kaiser, talvez tirando um Eric, colocando um Mateuzinho da vida, o Vitória pode ampliar o marcador e deve ampliar o marcador. Porque tem da onde o Vitória extrair no segundo tempo. Tem um Dudu que normalmente entra muito bem também. Então o Vitória tem peças no segundo tempo que Jair Ventura mexendo, o Vitória naturalmente vai crescer de produção e vai fazer o 3-1. No lado do Sport, Barleto, uma tiriça da porra, uma preguiça desgraçada. Sérgio Oliveira, uma desgraça. Uma nojeira. Eu tenho nojo de ver Sérgio Oliveira em campo. Kevson é outra piada, é outra comédia. Eu não sei o que é que Kevson faz aqui ainda. Atenção, uma preguiça desgraçada. Esses caras não querem jogar bola não, gente. Paciência, ninguém sabe, ninguém viu. Tá aí no banco, ninguém liga. Todo mundo vive xingando e vaiando eles ali, ó, nas sociais. Quando eles têm a possibilidade de entrar e de se aquecer, a galera começa a vaiar, porque eles envergonham a história do Sport Clube do Recife. Eles traduzem o oposto da história do Sport Clube do Recife. Qual é a história do Sport? Um time de fibra, um time de garra, um time de intensidade. Um time que luta, que não desiste. Pois bem, Sérgio Oliveira, Barleta, o senhor Atêncio, Johan, paciência, é o símbolo do fracasso, é o símbolo da preguiça, é o símbolo da tiriça, é o símbolo do derrotismo. Todos esses, por mim, vão para PQP, sumam do Sport e nunca mais voltem. Aí para a Série B, sumam todos. Não quer jogar? Rua. Não quer jogar é rua. Se quiser jogar Barleta, se quiser jogar, a gente pode avaliar. O resto, todos os outros, para PQP tudinho. Então assim, ao natural, gente, o Vitória no segundo tempo ia melhorar um pouco se Jair Vitória fosse minimamente inteligente, e ele é. O Vitória volta no segundo tempo, finalizando 2 bolas antes de fazer o terceiro gol. Volta marcando pressão, volta tendo mais posse no campo de ataque. Foi uma postura corretíssima de um time que tinha que vencer de todo jeito e não poderia ceder espaço ao fracasso, à ruína. E a ruína seria o empate. O Vitória tinha que fazer o 3-1 para liquidar o jogo e acaba fazendo 3-1 e liquida o jogo com Renato Kaiser. E aí vamos pro detalhe do terceiro gol. É bizarro, tá, gente? O Sport 2025 é uma nojeira por completo. Com 2 minutos de jogo, o Vitória já tinha finalizado 2 bolas. O Vitória consegue fazer a transição, Kevson erra o passe e tal, tem todo o desenrolar aqui da jogada do Vitória. E olha a forma como o Luan Cândido vai para a bola. Observem também a transição defensiva do Sport, que é lenta pra cacete. Os jogadores num trote desgranhento. E observem Kevson nesse lance. Olha isso aqui, olha isso aqui. Luan Cândido fica nessa, pô, ele vai tocar, ele vai cortar pra dentro, beleza. Aí ele corta pra dentro, olha Kevson, nem pra fazer a falta, Kevson fica olhando, nem pra dar um carrinho, dar um combate, fazer algo, faz nada. Renato Kaiser passa com uma tranquilidade surreal. Beleza que Luan Cândido tinha que meio que tá com 2 aqui, né? Porque a recomposição não foi feita com qualidade. Kevson tava lá na PQP. O Sport é desorganizado pra cacete.
nas transições ofensivas e defensivas. E aí Renato Kaiser corta para dentro com uma facilidade imensa e mais uma vez, né? Sai a finalização desviada no nosso capitão de vidro, Rafael Thierry. Esse gol não iria acontecer se não houvesse desvio. Assim como o primeiro gol não aconteceria se não houvesse desvio. Mas o desvio acontece. E o Vitória faz o 3-1. E mais uma vez, olha Kaique França. Chutou é gol, né? Olha a lentidão que Kaique França vai na bola. Qualquer chute que vai na barra, gente, com um grau de dificuldade nota 7,68 é gol. E o Vitória faz o 3-1. Justíssimo, correto. A partir daí, não tenho mais nada para falar sobre a partida. O Vitória administra o jogo com maestria. O Vitória não sofreu momento nenhum defensivamente no segundo tempo. O Sport não chutou uma bola na barra e o 3-1 é justíssimo. Parabéns ao Vitória pelos 3 pontos. E a gente já fez as críticas aqui ao Sport, tá? E parabéns a Jair Ventura, que extrai leite de pedra desse elenco limitado do Vitória. Ele faz um milkshake de pedra. O milkshake do Vitória é muito bom. O Vitória tem desempenho, tem resultado com o Jair Ventura. E se escapar da Série B, pode fazer uma estátua para Jair Ventura, porque ele tá fazendo milagre com esse elenco que o Vitória tem, tá? É milagre mesmo. Essa é a palavra. Como ele já fez no Sport lá em 2021. 20-21. Como ele já fez no Juventude de 2023. Como ele já fez no Atlético Goianiense também. Então, assim, os trabalhos de Jair Ventura recentemente no Juventude, Atlético Goianiense, Vitória e Sport, para mim são algo muito fora da curva, tá? É muito fora da curva. É um trabalho fenomenal. Bom, melhores em campo rápido do Vitória. Eric fez um... Eric não, foi mal. Falei aqui Eric, pelo amor de Deus, né? Nem tem, assim, um grande destaque individual do Vitória no jogo de hoje. Acho que fica muito ali pela participação de Baralhas no primeiro gol. Eric deu uma assistência. Aitor fez um bom jogo, fez um bonito gol. Renato Kaiser fez o gol do 3-1. E acho que é mais ou menos por aí, cara. Acho que não tem um grande destaque individual que fez um jogo que acabou com a partida. Acho que nem tem isso. Do lado do Sport, velho, ninguém jogou bem, na minha opinião. Absolutamente ninguém. Tem os menos pior do que o outro e tal, mas todo mundo jogou de médio para ruim. Pablo fez o gol, você pode isentar um pouquinho ali. Matheus deu assistência e é só isso também, tá, gente? De resto, todo mundo uma desgraça só, uma tiriça desgranhenta. Eu nem vou fazer uma análise aqui completa agora, individual de cada jogador, não. Bom, dito tudo isso, vamos para as consequências aqui na tabela de classificação. Eu vou pegar o chat de vocês já já, tá? Nos próximos instantes. Gol do Cruzeiro, hein? 1-0 contra o Corinthians. Dito tudo isso, consequências. O Vitória acabou de sair do Z4. É o 16º colocado com 39 pontos. Abriu 2 para o Santos, abriu 5 para o Fortaleza. Esse resultado para o Fortaleza é péssimo. Por quê? O Fortaleza ele começou a rodada a 3 pontos do 16º. Agora o Fortaleza está a 5. E o Santos nem jogou. Se o Santos ganhar, a diferença pode ir para 6. Se o Fortaleza não ganhar do Bragantino, o gap que estava em 3 pode subir para 4 ou até para 5 ou até para 6. Dependendo do desenrolar das rodadas aí dos jogos, né? Então, assim, o resultado foi péssimo para o Santos, para o Fortaleza, para o Juventude, para o Inter, para o Ceará, para o Vasco. Para todos que ainda têm algum tipo de possibilidade de queda, esse resultado acabou sendo péssimo. Para o Vitória, espetacular. Chegou a 39, tem 3 jogos, 2 no Barradão, São Paulo e Mirassol. Se ganhar um e empatar outro, vai a 43. Tem uma boa possibilidade de escapar. E eu acho que deve ganhar um jogo e empatar outro no mínimo. A tendência é que o Vitória faça pelo menos 4 pontos nos próximos 9 que vai disputar. Tem uma chance bem plausível de escapar da Série B. E aí, mais uma vez, o sarrafo tá subindo. O Ceará que abre o olho. O Vasco também. Porque vai que o Ceará, o Vitória ache 2 vitórias. Chega a 45. Eu não acho impossível. Ganha os 2 jogos no Barradão, São Paulo e Mirassol. Não acho impossível. Não acho que vai acontecer, mas não acho impossível. O Ceará precisaria fazer 3 pontos daqui para o final. Vencer do Cruzeiro, vencer... foi mal. Vencer do Cruzeiro, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Mirassol. Nos próximos 4 jogos. Pega o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Não necessariamente nessa ordem, mas é uma campanha, é uma sequência de G4 que o Ceará vai enfrentar. Na lógica, deve somar 2, 3 pontos no máximo. Que talvez seja mais do que o suficiente para escapar. Talvez não, se somar 1, 2 pontos, que não é nada de impossível, talvez o Ceará ainda assim tenha uma possibilidade de queda para a Série B. Então tá no risco.
O Inter tem 40, joga contra o Santos no Beira-Rio. Pode somar pontos daqui pro final, chegar a 43, 44 também. Então, velho, do Vasco pra baixo, todo mundo tem chances de cair pra Série B.